Olá, a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal aprovou o projeto de lei que possibilita ao Código Civil o reconhecimento da união estável entre homossexuais, o casamento gay. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente a autora da matéria, a senadora Marta Suplicy. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma luta árdua, foi um avanço muito grande o que a senhora conseguiu nesse mês de maio, né, senadora? Bom, a gente estava conversando e eu achei que é uma coincidência grande que você trabalhava na Câmara, acho que 16 anos atrás, quando o primeiro projeto foi para... Era bem aquém, era a parceria civil que dava os direitos iguais, mas era bem aquém do que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. E a resistência muito grande, né, senadora? Eu lembro de toda a resistência que a senhora enfrentou. Era diferente a resistência, porque na sociedade era uma coisa tão nova e as forças contrárias eram organizadas, mas eram menores, tinham menos poder, eu diria, e menos bancada. Eu acho que agora isso mudou bastante. Mas o que foi interessante é que nós conseguimos aprovar na Comissão de Direitos Humanos a conversão Quer dizer, é o que foi aprovado no Supremo há um ano atrás, e bonito que foi no mesmo mês, né, quando fazia um ano que o Supremo Tribunal Federal promulgou uma decisão favorável que a união estável ser transformada em casamento, nós conseguimos aprovar isso no Código Civil. É a lei, são 2 artigos, 1723 e 1726. E o que faz? No Código está escrito uma união entre homem e mulher, e vai ser mudado para uma união entre 2 pessoas. Então, não especifica mais qual é o gênero da pessoa. E a outra questão é a entidade familiar. Mudamos a expressão homem e mulher, né? E pode ser convertido agora em casamento mediante requerimento dos interessados no cartório de registro civil. Quer dizer, a pessoa faz a união estável e depois automaticamente indo no cartório de registro civil, não tem mais essa confusão que o Globo estava colocando a semana passada, a dificuldade no Rio de Janeiro. Aliás, essa semana eu já li também que tem pessoas que estão indo se casar em Teresópolis, porque o juiz, parece que é um juiz do Rio de Janeiro, ele diz que não vai obedecer. Aí a cabeça do juiz, ele diz que é inconstitucional, sendo que o STF já falou que é constitucional. Depois ele diz que a crença dele o impede. A crença dele, a gente tem que ter respeito pela crença dele. Mas a crença dele não é da Maria, do João, do Chiquinho, é a crença dele. O Brasil é um país laico, a crença dele não pode prejudicar a crença e o desejo de outros cidadãos ou cidadãs. Então, isso é um total absurdo. Mas está fazendo isso. Então, tem fila de gente, ele não casa as pessoas que conquistaram esse direito. Agora, quando você vai pensar, é uma coisa... O mundo, apesar da gente estar há 16 anos, esse projeto que a gente se referia na Câmara, tudo da parceria civil, a gente fica triste que demorou. Mas caminha, é inexorável, isso é que eu gosto de pensar e vejo, é inexorável. Demora um pouco mais, demora um pouco menos, é inexorável. Nós vimos na Argentina que quando há 16 anos nós começamos a discutir isso na Câmara, a Argentina era extremamente conservadora. E nós vemos 16 anos depois, eles têm casamento gay, eles têm adoção. Buenos Aires é uma cidade gay-friendly. E São Paulo tem na Avenida Paulista espancamento. Pois é. Quer dizer, nós retrocedemos, porque quando a gente não vai para frente, a gente vai para trás. E como é que se justifica isso? Porque é interessante o que a senhora está colocando. Poder de bancadas mais conservadoras, que são contra e se posicionam contra, fazem pressão no governo federal contra e que estão tornando muito difícil. Mas o que eu estava colocando, que podem ser contra, mas não tem como barrar. Né? Porque você veja a posição agora do Obama em plena campanha eleitoral com um candidato conservador contrário, né, do Partido Republicano, ele vai se posicionar a favor. Então, ali a própria conjuntura o fez se posicionar em algo que ele acredita, que senão ele também não ia se posicionar, mas que também estava um pouco retraído porque
era um momento que não, politicamente talvez fosse muito difícil. Agora não é. E esse momento da nossa Comissão de Direitos Humanos também é bem significativo, né? É um avanço. Mas eu acho que o avanço vai se dar quando for aprovado na CCJ. Porque na CCJ é uma comissão onde nós temos advogados e pessoas que próximas à lei. Então, o senador ou a senadora que ali está, ele tem um respeito ao Supremo Tribunal Federal muito diferenciado. E se você está na CCJ, é para você ver se aquilo que está chegando ali para ser analisado, aquele projeto, se ele está dentro da lei. É constitucional. Ele está dentro da lei. É um parecer técnico. Não Quase. É uma questão de conteúdo. A rigor... A gente volta e meia lá, faz aquilo virar outra coisa. A discussão fica calorosa também. Fica, mas eu sinto que é no outro patamar a discussão. A perspectiva é outra, né? É outra, tem mais senadores que estão presentes e que eu acredito que lá, sendo aprovado lá, é uma coisa muito forte, muito forte. Mas eu estava falando, muda e os senadores, depois principalmente dessa questão do Obama também, eu vi muitos falarem comigo, né? Eu nunca pensei nisso, não tenho nada contra. Falei, então por que você não se coloca a favor? Eu não sei como o meu eleitor reage, mas eu não sou contra. Falei, talvez o eleitor também não seja contra. Né? Mas eu acho que um pouco não é uma coisa prioritária para o senador ou para a senadora a briga por essa questão, né? E é uma questão difícil, polêmica. Então, logo que ninguém nunca veio perguntar para mim o que eu acho do meu eleitorado básico, mais próximo, eu vou passar ao largo. Mas eu acho que está chegando um momento que não vai dar mais para passar tão ao largo e, ao mesmo tempo, não é mais tão complicado, porque nós sempre vamos ter setores mais conservadores da sociedade que vão se posicionar contra. Mas tem um momento que você tem que usar o bom senso também, não pode ter tanto medo, tem que pensar que a sociedade avança. E, como eu disse, vai demorar 1 ano, 2, 4, 5, 10, avança, não tem como, ele não tem volta. E depois de passado pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, vai a plenário? Não, ele vai à Câmara dos Deputados. Se houver um recurso, vai a plenário. Sim. Aí nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Qual é o feeling da senhora sobre o assunto? A senhora acha que chega a plenário ou a tramitação vai ser mais tranquila? Difícil dizer, né? É difícil dizer. Eu acho que, não sei, é difícil dizer. Senadora, para finalizar, vou fazer uma pergunta para a senhora. Essa comissão de notáveis que está preparando a revisão do Código Penal quer criminalizar a homofobia. Isso ajuda a tramitação daquele outro projeto também, que a gente já assistiu tanta polêmica, né, sobre... A senhora acha que isso vai ser um avanço? Nós vamos conseguir, através dessa sugestão desses notáveis, mais essa conquista? Olha, eu até fiquei surpresa como eles estão se posicionando no século XXI. E muito avançados. São arrojados, como né? o Supremo também. E eu acredito que nas decisões do Supremo, você não tem coisas que são, decidir, não é assim. São decisões muito amadurecidas. Veja na questão das cotas, o próprio Supremo fez cota para funcionário há uns anos atrás. E aí viu como isso estava funcionando e esperou para a Uni funcionar, para ver como é que estava funcionando, e aí se posicionou. Então, são órgãos, instituições onde tudo caminha vagarosamente. As pessoas têm um amadurecimento, um caldo ali que se cria e que dá muita profundidade às falas. As próprias falas dos ministros na questão das cotas raciais ou na questão da homoafetiva foram muito bonitas. Eu fui nos dois, eu fiquei muito impactada. Falas belíssimas tanto juridicamente como de coração, de percepção do ser humano, de percepção do que é ter direito à vida, de injustiça. Olha, então, eu acho que isso, mais a comissão agora dos tais dos notáveis se posicionando nesse estudo, claro que faz diferença. Já fez diferença a posição do Supremo. Eu acredito que a posição dos notáveis vai fazer diferença.
Mas o mais importante, e isso também tantas pessoas nos veem, né? É que o eleitor que nunca se pronunciou com seu senador ou senadora, fale para ele o que acha, né? Quer dizer, não adianta mandar aquelas coisas que vêm para milhares, para todo mundo, igual que a gente vê que é feito em série para encher a caixa de e-mail do senador, porque aí ninguém leva em conta. Agora, se for uma coisa que a pessoa percebe que é escrita pessoal, que é a tua posição, que você acredita que chegou a hora de dar direito ao cidadão homossexual a ter os mesmos direitos que o cidadão heterossexual, e que, isso estou falando do casamento civil, mas também estou falando aliás, até é bom enfatizar, não tem nada a ver com religião. Passa longe, né? Passa longe. A pessoa vai ter um direito no Código Civil, né? Mas não tem nada a ver com religião. Se a sua religião não permite, você não vai fazer. Agora, é bom que a gente vive num país laico, é bom que a gente vive num país onde você vê evangélico, católico, umbandista, espírita. Nós convivemos assim, a gente não pode ser um país do ódio, um país onde você fica contra. Deixa as pessoas viverem as suas vidas, né? E é bom também estar num país onde o cidadão pode se manifestar conversando diretamente através de um meio digital com o seu representante e manifestar sua vontade, como a senhora sugeriu, né, senadora? Isso, mas faça a sua manifestação do seu próprio punho, com a sua própria cabeça, com seus próprios erros ortográficos. Mas se manifeste, né? Mas se manifeste, que é isso que a gente gosta de receber. Senadora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.